Deus por mais uma noite estar na presença do Senhor, para estar cultuando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desde já também quero agradecer a presença dos irmãos que ontem estiveram ali na nossa sede em São Miguel para a nossa reunião de obreiros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pois entendemos mais do que tudo, irmãos, a nossa responsabilidade diante da presença de Deus e do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós vamos nesta noite, irmãos, estar aprendendo a palavra do Senhor. Nós vamos falar. Louvado seja Deus, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E consequentemente nessa noite, irmãos, estaremos estudando sobre o livro de Jeremias, no capítulo de número 18. Louvado seja Deus. Nós vamos falar sobre o vaso e o oleiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite, em nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Está em Jeremias capítulo 18, do versículo 1 até o 6, que diz assim, a tradução talvez possa ser um pouco diferente da Bíblia dos irmãos. Acompanha aí, irmão, na tua Bíblia. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do Senhor, vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fiz o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Louvado seja Deus. Antes de entrarmos nesta palavra, irmãos, colocamos aqui uma mensagem, uma frase do dia, que diz assim: lutas servem para ensinar a dependermos de Deus todo dia. Lutas servem para ensinar a dependermos de Deus todo o dia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar para mim? A introdução diz assim: quando Deus criou o mundo, todas as etapas da obra criadora aconteceram mediante uma ordem verbal do Senhor. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Ou seja, todas as criações feitas por Deus foram por intermédio da sua palavra. Entretanto, na criação do homem, Deus usou um artifício diferente. Tomou do pó da terra, fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Havia um propósito nesta atitude do Criador: mostrar o cuidado especial que Ele teve na criação do homem, mostrar a sua fragilidade. Hoje a obra tem alcançado a revelação dessa simbologia do barro como sendo o tipo do homem. No texto lido, mais uma vez o Senhor compara o homem com o barro nas mãos do oleiro, falando acerca do seu povo, Israel, um estado sobre o processo de fabricação de um vaso de barro por um oleiro. Nos apresentará muitos detalhes que ratificam o propósito do Senhor em fazer esta comparação. Tá certo? Glória a Deus. Nós vamos falar, irmão, sobre as etapas da fabricação do vaso. Se alguém aqui nunca imaginou acerca de como que é feito um vaso, nós vamos estar mostrando passo a passo para fazer alusão ao que diz a palavra de Deus
né, sobre o que o profeta Jeremias, amando de Deus, chegou ao ponto de ir presenciar lá na casa do oleiro. Primeira etapa, precisa saber a escolha do barro. Não é qualquer barro, não, irmãos. Tá? Não é qualquer barro. Quando o oleiro vai fazer uma peça, um vaso, um jarro, ele escolhe o tipo de barro que ele vai utilizar de acordo com a peça que ele vai fazer. Ou seja, já existe um projeto definido para o barro antes mesmo de ele ser extraído do solo. Isso nos fala do homem, pois quando o Senhor chama, o escolhe para ser servo seu, já existe um projeto definido de Deus para a sua vida desde o ventre de sua mãe. Em Salmos de número 22 e o verso 10 diz assim: nos teus braços fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Ou seja, desde o ventre da minha mãe, Deus, por sua vez, irmão, já estava me olhando lá. Desde o ventre da tua mãe, o Senhor já estava te observando lá. Louvado seja Deus. E quando assim saímos de lá, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, como uma lama não, como um barro, né, selecionado, com um propósito a ser definido, assim foi em relação à minha vida e à tua vida também. Existem jazidas próximas a rios, fontes, lençóis freáticos. Nesses lugares o barro é bom, de fácil manuseio e muito mais fácil de ser extraído. Isso nos fala acerca de pessoas que já têm em seus corações o desejo de conhecer o Senhor, de ter uma experiência com Deus vivo, mesmo quando ainda estão neste mundo. Pessoas que no primeiro encontro com o Senhor já se definem pela sua obra, convertem na primeira experiência. Alguns até vivem de religião em religião em busca de encontrar o caminho. Já existe uma proximidade, ou seja, uma identificação com o Espírito Santo, que é justamente a água. Louvado seja Deus. Quando a jazida está longe da água, é necessário um trabalho maior para a extração do barro. Esse é um barro mais duro e é necessário levar jatos de água até o local para permitir a sua extração. Assim são algumas pessoas que demoram para se converterem. Demoram. Muitos servos às vezes ficam anos orando e lutando para que familiares seus se convertam. São como o barro duro, ressecado, mas há um projeto também para esses. Embora demore, mas a promessa do Senhor é que a nossa casa também será salva. A forma de agir é estar sempre levando água a essas pessoas através do testemunho da presença do Espírito Santo na vida do servo. Louvado seja Deus. Ou seja, irmãos, não podemos, pode passar, não podemos deixar de não investir naquele barro duro lá, tá certo? Não pode deixar de jeito nenhum, irmãos. Para que eu estava fazendo esse estudo e eu estava me lembrando de que depois de 21 anos de sofrimento, para que pudesse estar meu pai na presença do Senhor, foram 21 anos, e sempre levando, né, água pelo Espírito Santo de Deus, para que aquele barro duro chegasse ao ponto de amolecer. E não é diferente na vida de algumas pessoas. Entenda bem uma coisa nesta noite, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Existem aqueles barros que são mais próximos de rios, né, de riachos,
E aí o manuseio é muito mais fácil. Você pega com a mão mesmo, você pega e tira, consegue manusear tranquilamente. Agora já tem outros que é tão duro, que você sempre tem que ficar umedecendo ele, para depois chegar no estágio em que possa ficar mole, para que possa servir para o manuseio. É a mesma coisa em relação à vida de muitas pessoas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Existe uma outra condição, irmãos, que é justamente a extração do barro. Aprendemos de que existem tipos de barro, né? Agora nós vamos entender como é que é feito justamente essa extração. Que diz assim: quando o barro é extraído, aquela porção é, na realidade, uma amostra da jazida, de onde foi retirado. Ou seja, aquela porção de barro vem com as mesmas características do barreiro. Assim é o homem quando se converte ao Senhor. Talvez você não está entendendo muito bem, mas você vai compreender. Ele faz parte de um meio social, religioso, familiar, e vem com as mesmas características deste meio, com seus hábitos, suas ideias. Mas o objetivo do Senhor é exatamente o de promover uma transformação em sua vida, dando a ele uma instrumentabilidade em sua obra. Uma vez limpo e preparado para a modelagem, o servo não mais possui as mesmas características que tinha antes, em seu estado natural. O barro também vem carregado de impurezas, pequenos animais, alguns até mesmo nocivos à saúde, algumas raízes, lixo, pedrinhas e etc. Isso nos fala de tudo aquilo que o homem traz do mundo em sua vida quando se converte ao Senhor. Faz para mim, Miguel. Aleluia, Deus. Tudo isso precisa ser retirado para que o barro esteja em condições de ser trabalhado. Não podemos esquecer que o barro é escolhido e retirado da terra para uma utilidade. Quando Deus fez o homem do pó, Ele o fez para a sua adoração. Colocamos um comentário aqui que diz assim, irmãos: a partir dessa etapa, em todo o trabalho realizado entre cada etapa, o barro é levado ao sol para secar e depois, com exceção da etapa que precede ao forno, é molhado novamente para a próxima etapa, sendo que o sol precisa ser mais brando no início e vai aumentando a intensidade que o barro, ou o vaso, suporta à medida que as etapas vão se sucedendo. Isso nos fala das lutas que o servo passa no processo de amadurecimento da obra, desde os primeiros momentos, sendo que o Senhor não permite que passemos por luta que não possamos resistir. As primeiras são sempre mais brandas, sempre mais brandas. E quanto mais você, pode passar, quanto mais você vai adquirindo maturidade na presença do Senhor, a intensificação dessas lutas passam a ser maiores. Quanto mais o crente vai passando de fase para chegar numa condição de um vaso perfeito, ele vai ter que ser aumentado ainda mais o teor de sol sobre a sua vida. Primeiro começa, pega o barro, chega ao ponto de fazer a confecção. Depois nós vamos mostrar aqui para os irmãos as etapas a qual são feitas. Tem que chegar ao ponto de pisar bastante, amassar bem o barro, e não pisa com os pés, chega ao ponto de colocar num certo recipiente e começa a pisar ali, amassar bem. Depois que amassou bem, tem que novamente modelar com a mão. Depois que se coloca a roda, aí nós vamos mostrar o que significa isso. Precisa novamente modelar com a mão para sentir o tato através desse contato com a mão, para ver se não tem alguma pedrinha, se não tem alguma raiz de madeira, alguma raiz de pau. Por quê? Porque depois, irmãos, que chegar no último estágio, que é o forno, já não tem mais jeito.
não tem mais jeito. Enquanto o vaso estiver ainda em condição de ser manuseado, sabe? Ele pode cair, quebrar, ser refeito novamente, mas o último estágio é justamente ser levado ao forno. E depois que é levado ao forno, irmãos, depois que ele endureceu completamente, se chegar ao ponto de cair, infelizmente não tem como modelar mais. Não tem como mais. Tá certo? E nós vamos mostrar qual seria a utilidade dele depois que se quebra. Depois que se quebra. Tá certo? Os primeiros trabalhos do oleiro com barro. Aleluia, Deus. Primeiro, com os pés. A primeira etapa é de amassar o barro com os pés. Neste ponto, o oleiro retira as impurezas mais grosseiras, pedras grandes, lixo, raízes e etc. Assim, Deus faz com o homem em seus primeiros momentos na sua presença. São as primeiras experiências de transformação que o Senhor realiza na vida do homem. O próprio Senhor Jesus começa a delinear e apresentar ao homem o caminho, que é justamente aos pés de Jesus. Neste ponto, o novo convertido é convencido pelo Senhor de deixar aquelas grandes impurezas que ele traz consigo, aquelas coisas que ele começa a perceber por si mesmo, que não agradam ao Senhor, através do contato com o Espírito Santo e do testemunho da igreja. É quando a luz entra no seu coração e começa a expulsar as trevas. Eu me lembro uma vez de que uma certa irmã, no período ao qual estávamos pastoreando Jardim das Camélias 3, ela aceitou a Jesus, e algumas irmãs se sentiram incomodadas pelo fato de que ela vinha para a igreja, depois de ter aceitado a Jesus, de calça comprida. Algumas chegaram até ao ponto de me criticar, dizendo de que eu tinha que tomar uma atitude, né? Louvado seja Deus. Mas nós entendemos, irmãos, que quem faz a obra no coração do homem é justamente o Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem e a mulher do seu erro, da sua vil maneira de viver, é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para encurtar a história, aquela irmã, ela chegou para mim, mediante ao testemunho, sabe, da igreja, das ministrações da palavra de Deus. Ela chegou para mim e disse: pastor, olha, eu só não estou vindo de saia porque eu nunca tive uma saia. Nunca tive. Estava desempregada, né? Estava desempregada agora que eu comecei a trabalhar. Mas eu prometo ao Senhor, louvado seja Deus, de que as minhas vestimentas serão mudadas. Louvado seja Deus. Não precisou, irmão, chegarmos ao ponto de pressionar a irmã em nada. Quem convence, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. A partir desse momento, louvado seja o nome do Senhor. Quem está fazendo a obra é o Espírito Santo de Deus. É Ele que é o responsável para chegar ao ponto de pegar, extrair esse barro e começar a amassar com os pés. Louvado seja o nome do Senhor. E começar a tirar aquelas impurezas. Sabe por que razão, irmãos? Se não tirar as impurezas, sabe o que acontece? Quando o vaso é confeccionado e se tiver alguma pedrinha ou alguma madeira, alguma coisa introduzida neste barro, mesmo ele depois de modelado, se ele for levado ao forno, depois de ser aquecido, ele chega ao ponto, depois de solidificar, ele chega ao ponto de trincar e rachar. E aí, infelizmente, sendo trincado e rachado, torna a repetir. Depois que se leva para o forno, irmãos, aí infelizmente já se torna impossível de chegar e remodelar aquele vaso novamente. Tá certo? Louvado seja Deus. Mas nós vamos mais além. Segundo, com as mãos, em seguida o barro é levado à mesa, e o oleiro vai então realizar um trabalho mais minucioso. Com as mãos, com elas, ele estica bem o barro para que as pequenas impurezas apareçam e pela sensibilidade das mãos possam ser identificadas e retiradas. É o trabalho de quem? Do ministério. Quando o servo já passou pela primeira etapa em que o Senhor agiu diretamente com ele, ele já entendeu a obra e já pode ser trabalhado pelo ministério.
muitas vezes restam pequenas coisas na vida do servo que precisam ser retiradas e que ele ainda não alcançou o entendimento. Louvado seja Deus. E é tudo através do quê? Da palavra de Deus. Aleluia. Através da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Mas nós vamos mais além para que os irmãos possam entender melhor. Colocamos um comentário que diz assim, irmãos: em todas as etapas do trabalho com o barro, é imprescindível, sabe o que? A presença da água. Ele está manuseando ali, sabe? Está pegando água, introduzindo, molhando, pega a água, joga novamente. E sabe o que significa simbolicamente esse ato de água, irmãos? É justamente o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. É o Espírito Santo de Deus. Ora, se o Espírito Santo de Deus não estiver agindo na igreja, irmãos, modelando os vasos da igreja, pastor pode pregar, pastor pode ensinar, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Quem está amolecendo muitos barros é o Espírito Santo de Deus. Para que o barro possa ser trabalhado, para que haja plasticidade, ou seja, ele possa ser moldado sem se quebrar. A ação do Senhor e do ministério na vida do servo está sempre diretamente relacionada com a presença do Espírito Santo. É Ele quem nos convence das nossas falhas e faz com que aceitemos as orientações que direcionam a nossa vida na obra. O barro, como o homem na presença do Senhor, precisa estar sempre úmido, ou seja, cheio do Espírito. É preciso lembrar que o oleiro é o Senhor e o ministério as suas mãos. As mãos agem de acordo com o comando do cérebro. Louvado seja Deus. Deixa eu trocar aqui que... Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Som. Passa para mim. Isso. Olha só. Tem alguns vasos que estão nessa condição, né? Tá igual esse vaso aí. Senhor, eu sou teu servo. Molda-me, mas não aperta tanto assim não. Não aperta. Sou teu vaso, Senhor, mas não me aperta tanto. Mas olha, irmão, precisa apertar. Louvado seja Deus. Depois desse período de passar pela parte dos pés e das mãos, é levado ao torno. O torno é esse que está aqui, e ali o fio. E nós vamos falar acerca desses dois instrumentos. Pode passar. Que diz assim: ao torno. Uma vez passado pelo primeiro processo de purificação, o barro é levado ao torno, que é uma peça formada por 2 discos de madeira unidos por um eixo, sendo um disco maior a parte inferior e o menor a parte superior. Sendo um disco maior na parte inferior e o menor na parte superior. No disco maior, o oleiro com os pés produz um movimento de todo o torno, fazendo-o girar. Sobre o disco menor, que é móvel, ele coloca o barro para ser moldado, tendo ao lado um pote com água para umedecer o barro. Com as 2 mãos, ele vai construindo a peça de barro, sendo uma mão pelo lado de fora e a outra pelo lado de dentro do vaso que está sendo moldado. É imprescindível que haja a mais perfeita harmonia de todos os movimentos nessa etapa. Ainda, neste ponto, podem-se descobrir impurezas no barro. Ainda nesse período a qual está passando pelo torno, pode encontrar algumas impurezas, né? E quando isso acontece, ao retirá-las, o oleiro fere a peça e precisa quebrá-la para fazê-la de novo, para que não seque com aquela deformidade. No final, uma esponja é passada no exterior do vaso para que fique bonito
e sem arestas. Passa para mim. Comentário diz assim: o torno, sabe o que é espiritualmente falando? É a igreja, irmãos. Os dois discos de madeira, os servos na comunhão, que são usados para a modelagem do homem quando entra na obra. O disco maior, o grupo de assistência. O disco menor, a assistência pessoal do pastor, do diácono, do servo ao novo convertido. A harmonia dos movimentos é a harmonia da obra. Se não houver harmonia entre o oleiro e o torno, o vaso ficará deformado. Não adianta só o oleiro chegar ao ponto de fazer a sua parte, se o torno, que é a igreja, também não fizer a sua. Tá certo? Não adianta nada só Jesus salvar e a igreja também não fazer a sua parte de estar cuidando, zelando, né, por este vaso. Louvado seja Deus. O vaso ficará deformado, assim como se a igreja, os grupos de assistência e cada servo não estiverem em harmonia com o a revelação que movimenta a obra, serão produzidos novos servos cheios de problemas e deformados em relação ao padrão que o Senhor determina para o seu povo. O movimento do torno, em torno do torno do eixo, é o dinamismo da obra em torno da revelação. Louvado seja Deus. A ação das mãos é a ação do ministério, na comunhão do Espírito Santo, trabalhando o interior e o exterior do servo. Ou seja, não só o seu testemunho, mas também a sua visão de obra, as suas convicções. As impurezas, o que são? As impurezas encontradas nessa etapa, as pequenas coisas que ainda existem na vida de muitos servos, é que são descobertas no momento em que ele está sendo moldado para um uso na obra. Ao tirá-las, o oleiro fere o vaso, ou seja, estas impurezas que resistiram até aqui, são aquelas que o servo mais tem dificuldade de se libertar delas. Muitas vezes dói, machuca o nosso eu e até mesmo adia a bênção de Deus para a nossa vida, pois o vaso precisa ser quebrado para ser novamente moldado. Se isso não acontecer, irmãos, o vaso secará deformado, completamente deformado. Se a impureza não for retirada, quando ele for ao forno, certamente quebrará. Se o ministério, as mãos, ao descobrir a falha, não agir, no futuro, quando for provado, o servo não resistirá e perderá a bênção. Aleluia, Jesus. A esponja retira os excessos. A ação do Espírito Santo através do ministério no preparo do servo para um bom testemunho. Pode passar. O fio parece uma coisa tão insignificante, né? Mas olha só a utilidade dela. Neste ponto, apesar de o vaso já estar moldado, ele ainda está molhado e consequentemente sem muita consistência. O oleiro não pode retirá-lo do torno, pois se desmancharia em suas mãos. Para isso ele observa duas etapas. A primeira, retirar o vaso juntamente com a base de madeira, ou seja, o disco superior. Fala-nos ainda da assistência pessoal do servo, a oração uns pelos outros, o envolvimento espiritual com os servos, até que tenham consistência para ajudar os outros. Ou o segundo, que é justamente passar o fio, que hoje se utiliza aquele fio de nylon na base do vaso, né? Separando da base para que ele não seque e se prenda na madeira. Caso isso aconteça, só quebrando o vaso para que ele se desprenda do disco. Apesar da assistência, que precisa ser uma experiência constantemente vivida em nossas igrejas, o servo que ainda está sendo moldado não pode se apegar ao homem. O servo não pode se apegar ao homem. E as
dificuldades, ele não pode estar olhando para o homem, sim para o Espírito Santo que o está usando. Todos somos falhos, mas lutamos para sermos úteis na realização da obra do Senhor. Se o servo se moldar pelo homem e não pelo Espírito, ele certamente quebrará. Certamente quebrará. Pode passar. A secagem. A secagem final. Primeiro passou pelo período de retirar o barro. Depois que se retirou o barro, chegou ao ponto de ser amassado, né, pelos pés. Depois de ser amassado, vai ser colocado em uma mesa, ser aberto, né, passado a mão para ver se não tem alguma aresta, alguma impureza. Depois que passa por esse período, ele vai para ser contornado ou modelado no torno. Depois que ele passa por essa modelagem, tem que se pegar o fio de nylon e passar na sua superfície embaixo, para que ele possa se retirar dali. E depois disso, aí vem a secagem. E ainda já é o final, pastor? Não é ainda o final. Mas por que tudo isso, irmãos? Para que a gente possa entender qual a finalidade que Deus chama Jeremias e fala assim: Jeremias, vem até aqui. Eu quero que você vá até a casa do oleiro e veja lá, ouça a minha palavra. Louvado seja Deus. Jeremias, irmãos, ele passou ali, desceu à casa do oleiro, justamente para ver essas coisas. Para ver essas coisas. Depois que viu tudo isso, a Bíblia diz que aí sim veio a palavra do Senhor para Jeremias, dizendo claramente: não poderei eu, o Senhor, fazer com o povo de Israel como fez o oleiro, Jeremias. Louvado seja Deus. Irmãos, para ter um vaso bonito e com utilidade na casa do Senhor, existe um processo tremendo. Estamos mostrando passo a passo o que é justamente isso. Louvado seja Deus. E aí sim, depois que esse vaso é preparado, é que ele vai ser avaliado se servirá para estar em um lugar de destaque ou em um lugar que não seja de destaque. Louvado seja o nome do Senhor. Tá certo? A secagem final diz assim: neste ponto o vaso é submetido a uma secagem prolongada e enfrenta inclusive o sol do meio-dia. Isso nos aponta a etapa do processo de instrumentalização que o Senhor promove na vida do servo, em que ele é submetido às lutas mais difíceis. Olha só, o vaso ainda não está completamente pronto. Se ainda houver pedrinhas em sua vida, ele rachará e terá que ser desfeito, quebrado tudo de novo. Não tem como ficar remendando, dando um jeitinho. Vou tirar só essa pedrinha aqui, trincou um pouquinho, vou dar, sabe, um jeitinho. Não. Oleiro que se preze, quando ele chega ao ponto de ver que a sua obra foi danificada, para não comprometer, é preferível chegar, quebrar e fazer tudo de novo. É por esse motivo, irmãos, que na vida de algumas pessoas, o Senhor, que é o oleiro, está olhando os seus vasos. Está olhando os seus vasos. Tem vaso que ele está olhando e está vendo assim: olha, esse aí está num processo de secagem. Talvez você não entenda, mas pastor, olha, eu estou passando por uma luta tremenda. Será que já não é o processo de secagem do meio-dia, irmão? Será que não é o processo de secagem do meio-dia, não? Louvado seja Deus. Antes de ser levado até o forno, porque o forno é muito pior. É muito pior. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ouço muitos crentes chegar e falar: eu sou vaso de Deus. Será que já está completamente pronto mesmo? Todos nós somos sim vasos de Deus. Porém, qual é o estágio em que o vaso está? Qual o estágio que está? Louvado seja o nome do Senhor. Será que está no estágio de secagem moderada? Que é só no primeiro sol, sabe? No comecinho. Porque se colocar na temperatura máxima, deixar até o sol do meio-dia, talvez não vai resistir. Talvez não vai resistir. Louvado seja Deus. Mas nós vamos mostrar, vamos mais adiante, né?
o sol do meio-dia. Isso nos aponta a etapa do processo de instrumentalização que o Senhor promove na vida do servo, em que ele é submetido às lutas mais difíceis. Se ainda houver pedrinhas em sua vida, ele rachará e terá que ser desfeito, quebrado, moído até virar pó, acrescentar-se água ao pó e retomar-se o processo tudo novamente. É interessante perceber que quanto mais tarde se descobrem as falhas, mais tempo se perdeu no processo de instrumentalização. Ou seja, quanto mais o servo preserva falhas em sua vida, mesmo que ele as esconda do ministério, elas serão reveladas nas lutas e tentações, e o prejuízo na sua vida é cada vez maior. Cada vez maior. Louvado seja Deus. Essa é a última etapa em que se permite ao vaso ser quebrado e refeito. Até este passo na fabricação, o vaso tem a forma, mas ainda não tem a resistência necessária para o uso no dia a dia, pois qualquer choque fará com que se rache ou quebre. Além do que, caso seja colocado líquido dentro dele, o barro absorverá todo o líquido, ou seja, ele ainda não serve para armazenar o líquido para servir a outros, que é o seu verdadeiro uso. É para isso que ele está sendo feito. Pode passar. Passou desse estágio, vai para onde? No forno. Olha só como é que é feito. A etapa do forno diz respeito à aprovação maior a que o servo se submete. Na obra, para ser usado, o servo precisa ser aprovado e aprovado. Provado e aprovado pelo Senhor. Essa é a última etapa. E se ainda houver falhas ou impurezas no barro, o estrago poderá ser irreversível ao ser levado ao forno. Ele não só se quebrará, como poderá espatifar-se em inúmeros pedaços e tornar impossível a reconstituição. O forno é confeccionado de tijolos, que também é de barro. Mas um detalhe interessante: a massa utilizada para a construção do forno não leva cimento. Sabe o que leva? Mel. Tá certo? Ela é feita de areia e mel. Caso contrário, o próprio forno não aguentaria o calor e desabaria, destruindo inclusive todos os vasos que estivessem dentro dele. Passa para mim. O forno é tipo da igreja, no meio da qual arde o calor do Espírito Santo. E apesar de sermos tijolos e areia, a doçura do Espírito, o amor do Pai e o que nos une e nos faz estar em comunhão para viver uma experiência que o homem sem Deus não suportaria. A presença real do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Por não dar lugar ao Espírito Santo é que muitas igrejas desabam espiritualmente e os crentes sofrem as consequências. A lenha que queima é tipo dos servos que são usados pelo Espírito na igreja através dos dons espirituais, da busca pelo culto profético, na assistência, na evangelização e etc. Através dessa experiência é que o Espírito age na igreja. O fogo precisa estar bem quente para que haja perfeita consolidação do barro, cerca de aproximadamente 980 graus Celsius. Caso contrário, o vaso ficará pronto, mas não terá consistência e se quebrará facilmente. Assim acontece na obra. A igreja precisa ter experiências profundas com o Senhor, sinais maravilhosos de sua presença para dar consistência ao servo, sobretudo no momento de provação maior. Louvado seja Deus. O vaso tem que ser colocado no forno com a boca virada para o fogo. Olha só, o vaso não pode ficar colocado de lado, não. Tem que colocar justamente a parte com a boca virada para onde tem o maior calor. Onde tiver maior calor,
aí introduz o vaso ali com a boca virada justamente para lá. E aí me faz lembrar o Espírito Santo de Deus, quando Isaías chega ao ponto de ter um encontro verdadeiramente com o Senhor, e ele chegou ao ponto de dizer: Senhor, ai de mim, que vi a glória do Senhor, a presença do Senhor, louvado seja Deus, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Rapidamente, louvado seja Deus, aquele querubim chegou ao ponto de tirar uma brasa acesa com uma tenaz, pegou ali, veio direto para a vida de Isaías e tocou na sua boca, nos seus lábios, e disse: olha, a partir de então agora serás purificado os teus lábios. Louvado seja Deus. Isso dá alusão ao que, irmãos? Louvado seja o nome de Deus, que os lábios do crente tem que ser completamente diferente. Completamente diferente. Louvado seja Deus. Vaso que se preze, que está no processo de solidificação, que está sendo introduzido dentro do forno, ele precisa estar com a boca virada para o fogo, irmãos. Precisa ficar com a boca virada para o fogo. Louvado seja Deus. Caso contrário, se isso não acontecer, porque com a finalidade é para que justamente o calor possa entrar dentro desse vaso e possa solidificar completamente por dentro do vaso. Louvado seja Deus. Diz assim: louvado seja Deus, precisa estar voltado para o Espírito Santo, para não só suportar a prova, mas ser adequadamente formado para o bom uso na casa do Senhor. Vários vasos podem ser colocados juntos, inclusive um sobre o outro, dentro do forno, mas deve-se observar que os menores e mais leves fiquem por cima. Mesmo na provação, o servo desta obra serve de apoio aos outros que estão passando por lutas em suas vidas. Constantemente, servos oram por outros, mesmo quando estão necessitados de oração pelas lutas que estão vivendo. Louvado seja Deus. O vaso, irmãos, deve passar em média 24 horas dentro do forno. 24 horas dentro do forno. Talvez é por esse motivo que a gente não entenda que a luta dura tanto. Mas olha só, nós servos muitas vezes somos imediatistas. Queremos que a luta termine logo e que sejamos usados na igreja. Cabe ao Senhor o tempo necessário para estarmos preparados. O que importa não é ser usado logo, mas ser bem preparado para ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Vale ressaltar que todo o processo, desde a extração do barro até a sua confecção, demora vários dias. Um vaso, para ser preparado, leva em média de 20 a 30 dias para estar completamente pronto para o uso. De 20 a 30 dias, um vaso apenas. Da mesma forma, o Senhor age conosco. A Ele pertence o tempo para estarmos prontos para o uso na sua casa. Não adianta querermos apressar esse processo, pois nós mesmos é que seremos prejudicados, não tendo consistência para ser usados. Eu disse aqui, torno a repetir, irmãos, uma certa ocasião, quando um dos nossos pastores queria mais do que tudo levar um irmão para ser diácono na igreja. Aparentemente o irmão era uma bênção, mas o Espírito Santo de Deus chegou ao ponto de falar assim: olha, pede um copo com água, e assim que ele chegar, joga na face dele, e eu te mostrarei a você quem é esse que você quer levar para o diaconato. Não deu outra, pediu um copo com água como esse, chegou, e aí quando o irmão estava entregando, ele pegou na mão e jogou na face do irmão. Pronto. É como se o irmão se transformasse em uma outra pessoa. Só faltou pegar o pastor pelo colarinho e engarguelar ele. Saiu do salto, como costumam dizer por aí, né? Saiu do salto, foi, olha, completamente, para ter uma ideia, irmãos, falou até palavrão, é porque não estava, o vaso não estava com a boca para o fogo. Que tivesse, irmãos, olha, tinha aguentado calado, tinha aguentado calado.
E eu digo isso, sabe por que razão, irmãos? Porque eu já recebi. Eu falo e prego com ousadia, e prego e vivo aquilo que prego. Eu já tive a infelicidade de estar pregando a palavra de Deus numa certa ocasião, e um certo presbítero da igreja se levantou, sabe? Se levantou num dia de um culto em que estava para se homenagear o pastor. Na época eu era coordenador de mocidade, e eu estava prestes, depois que eu terminei a pregação, eu ia entregar o presente em nome do conjunto da mocidade. E aí ele, por ser tão puxa-saco, é duro você lidar com um crente puxa-saco. E aí ele chegou, porque eu estava com o microfone um pouco mais próximo, por isso que até agora eu aprendi, nunca mais eu coloco o microfone próximo dos lábios assim, nunca mais. Eu pregava e ficava com o microfone assim, tudo, para ver se o som saía um pouco mais nítido. E aí ele chegou, se levantou e puxou o microfone de vez da minha mão na frente de toda a igreja. Cortou meus lábios aqui, cortou os meus lábios, tudo. Pediu que eu me sentasse no púlpito, porque quem estaria dando o primeiro presente era ele, em nome da igreja, não era o coordenador da mocidade. Tá bom, sem problema nenhum. Alguns pensavam, pronto, agora o irmão Ronaldo vai falar um monte, ou então vai sair da igreja, ou então vai se espernear. Irmão, eu sou crente. Sou crente em Cristo Jesus. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Sou salvo em Cristo Jesus. Irmão, se Cristo vir me buscar hoje, eu vou para agora, hoje, em nome de Jesus. Tenho certeza da minha salvação hoje. Eu vivo a vida de Jesus hoje. Hoje, eu vivo a vida de Jesus hoje. Eu sou crente. Louvado seja Deus, para ir para o céu, irmão. Para ir para o céu. Prego aquilo que vivo. Não sou o tipo da pessoa que precisa colocar em holofotes ou então em megafone para sair divulgando, olha, eu sou melhor do que todos. Não preciso nada disso, irmão. Pelo contrário, é preferível que outras pessoas possam falar ao nosso respeito. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Abaixei a minha cabeça. O pastor, sabe? Pastor, não preciso nem falar o nome, mas o pastor chegou ao ponto de olhar tudo aquilo, me ver sentado do lado dele, bateu na minha perna e disse assim: seja crente. Só isso. Louvado seja o nome do Deus. Seja crente, seja fiel a Deus. Só isso que ele falou. Louvado seja Deus. Pronto, a partir dali, sabe, continuei a minha trajetória sem problema nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. E aí? Tive que perdoar, Tive que perdoar em nome de Jesus. Tive que perdoar em nome do Senhor nosso Deus. Presbítero da igreja. Era a segunda pessoa do pastor, sabe? Mas é o tipo de crente, irmãos, que infelizmente é o tipo de vaso que tem alguns raminhos ainda, sabe? Algumas coisinhas ainda dentro, que infelizmente não, se diz vaso pronto, mas não está pronto. Não está. Se diz apenas vaso pronto, Louvado seja Deus. O comentário diz assim: como falado anteriormente, até antes do forno o vaso pode ser quebrado e refeito. Depois que passa pelo forno, se o vaso rachar ou quebrar, só há duas coisas a fazer para tentar recuperar o barro. Primeiro, é tentar reparar o vaso, ou que seria dar um arranjo, dar uma tapeada, e deixaria marcas visíveis na vida do servo depois de passar pela prova e ser usado. Quando ele quebra, mesmo que seja reparado, ficarão marcas, algumas bem visíveis, por toda a vida, e farão com que ele não passe a ser usado com todo o potencial, pois sua resistência está comprometida. Isso quer dizer o que, pastor? Irmão, faça de tudo, sabe, de tudo mesmo, para que a tua vida espiritual não seja denegrida. Por quê? Porque através disso, irmãos, surgem rachaduras, trincas, e aí muitas das vezes ele tenta tapear, passa uma massa aqui, passa uma pintura ali, mas infelizmente ficam aquelas marcas. Ficam. Louvado seja Deus. Eu tive que lidar ontem, com uma pergunta do nosso pastor em relação a um certo irmão.
E a pergunta foi: já ficou de disciplina alguma vez? Já. Aí não tem como você mentir. Não tem como você chegar e tapear, enganar. Ficou. Ficou por quê? Por causa disso e disso. Então são marcas que supostamente, se o vaso se acha pronto já, aí que vão ficar, irmãos. Então precisamos ter muito cuidado mesmo. Se não for dessa maneira, dando uma tapeadinha, aí é desmanchar o vaso e morrer o barro. Aleluia. Neste ponto, entretanto, o barro não tem mais a mesma maleabilidade, a mesma liga. Não pode mais ser feito um vaso dele. Ele só serve para a confecção de escultura. Aí vamos fazer uma escultura aí, por isso você vê alguns museus dentro da igreja, né? Isso nos fala de quando o servo sofre um grande dano em sua vida espiritual, depois de ter passado pelo forno. Ele até pode voltar a ser um servo e a estar na condição de barro nas mãos do oleiro, mas dificilmente poderá ser usado novamente como um vaso. Ele apenas terá a forma definida pelo Pai, assim como uma escultura, e muitas vezes só serve de enfeite dentro da igreja. Só serve de enfeite dentro da igreja. O uso do vaso. O chamado do Senhor tem um objetivo nas nossas vidas. Quando Ele nos tira do mundo, já tem um projeto definido para nós. É necessário, entretanto, buscar a santificação e viver um processo de purificação das falhas e resíduos do mundo, em que vivamos para que o oleiro possa trabalhar as nossas vidas e possamos alcançar o propósito de Deus para elas. Louvado seja o nome do Senhor. E o uso está justamente ali, Qual o uso do vaso? É na evangelização, no louvor, na assistência ao visitante, aos dons espirituais, no serviço, no zelo da casa do Senhor, no diaconato, no ministério, na oração, onde os irmãos viram. Irmãos, pastor foi para cantar, teve que o outro pastor chegar e ficar debruçado no pastor, porque não teve um que tivesse a consciência de pegar um outro microfone e levar lá para ele. Falar, tá aqui, os dois. Uma igreja tão grande. Tá certo? Ou seja, tem muito vaso, irmãos, olha, que infelizmente não está preparado. Porque vaso que está preparado, ele está nessas condições aqui, Vaso que está preparado, de verdade, ele está nessas condições. Eu não vou chegar ao ponto de pedir perdão para os irmãos, não vou pedir desculpas aos irmãos, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Aleluia. Vaso que não estiver nessas condições aqui, irmãos, com a utilização do vaso é para isso. É para isso. Se estiver fora disso aqui, meu querido, olha, eu posso te dizer categoricamente de que infelizmente está sendo confeccionado um vaso, mas ainda não é vaso para servir de uso ainda. Não está tendo utilidade nenhuma dentro da casa do Senhor. Pode passar. Existem algumas referências bíblicas que fazem alusão a tudo isso que estamos falando. Em Isaías capítulo 45, verso 9, que diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Palavra de Deus. Em Isaías capítulo 64, verso 8: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 9 e o verso de número 20 até o 21, capítulo 9 e o verso 20 e 21 diz assim: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres
e o outro para uso desonroso? Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 21. Se alguém se purificar dessas coisas, e aí você vai perguntar: que coisas são essas? São aquelas que estão acima desse versículo 21. Será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Louvado seja Deus. As considerações finais. Primeiro, irmãos, é uma conclusão. Primeiro, Deus não desiste de trabalhar em nossa vida. Deus, ele não desiste de ninguém. Não tem esse que possa chegar ao ponto de dizer: olha, eu estou acabado, eu não tenho serventia nenhuma. Mas, olha, Deus, ele não desistiu de nós. Deus, ele não desiste de trabalhar na minha vida e na tua vida. Não desiste. Louvado seja Deus. O profeta Jeremias vai à casa do oleiro não para levar uma mensagem, olha só, mas para receber uma mensagem. Guarde bem. O profeta Jeremias vai até a casa do oleiro, não foi para profetizar lá, nem para levar mensagem do Senhor, mas sim para receber uma mensagem. Ali viu o trabalho cotidiano de um oleiro que se entrega à tarefa de moldar vasos. Quando um vaso se estraga em suas mãos, ele não joga o barro fora, antes molda-o mais uma vez e faz dele um vaso novo. Assim Deus faz com a sua vida. Ele não desiste de você. Ele não abdica do direito que tem de trabalhar em sua vida. Segundo, Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Guarde bem isso, irmãos. Deus, ele primeiramente trabalha na nossa vida, para que depois cheguemos ao ponto de trabalhar para o Senhor. Um vaso é feito para um propósito. Ele sempre tem uma utilidade. Um vaso defeituoso, com rachaduras ou trincamentos, não pode cumprir o propósito para o qual foi criado. O oleiro pacientemente tomou a fazer do vaso estragado outro vaso, um vaso novo. Assim Deus faz com você. Antes de usar sua vida, ele trabalha em sua vida. Deus está mais interessado em quem você é, do que no que você faz. Caráter é mais importante que desempenho. Vida precede ministério. Antes de Deus trabalhar através de você, ele trabalha em você. Glória a Deus. Terceiro, Deus não faz reparos no vaso velho, ele faz um vaso novo. A vida cristã não é apenas aplicar uma fina camada de verniz ético nas rachaduras do nosso caráter, dar aquela gambiarra e olha, tá bom demais. A obra de Deus em nós não é uma reforma da estrutura do velho homem. Deus modela o barro e faz dele um novo vaso. Em Cristo somos novas criaturas. As coisas antigas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Nascemos de novo, do alto, de cima, do Espírito Santo. Temos um novo nome, uma nova mente, um novo coração, uma nova família, uma nova pátria. Louvado seja Deus. Quarto, Deus não faz um vaso segundo o desejo do homem, mas conforme sua soberana vontade. O oleiro faz um vaso novo conforme lhe apraz. Não é o barro que determina ao oleiro a forma e o propósito para o qual ele é criado. O oleiro é soberano sobre o barro. O oleiro é livre para fazer do barro o vaso que deseja. O apóstolo Paulo pergunta: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Romanos capítulo 9, verso 20. Não é a nossa vontade que deve prevalecer no céu, mas a vontade de Deus que deve ser feita na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Comentário final, irmãos. Deus não dispensa nenhuma etapa ao fazer um vaso de honra. Como oleiro, Deus
não faz um vaso de pedra. Por que será que Deus não faz um vaso de pedra? Pois essa resiste a ser moldada. Deus não trabalha com areia, pois esta não tem liga. Deus não lida com lama, pois esta apenas suja as mãos do oleiro. Deus molda o vaso de barro. Este tem liga e se submete à modelagem que o oleiro deseja. Depois, esse vaso é levado ao forno. O fogo não o destrói, mas o torna sólido e útil. Em seguida, o vaso é destinado ao uso para o qual foi feito. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Devemos ser vasos preciosos, limpos, úteis. Somos vasos de honra, preparados para toda boa obra. Devemos ser vasos cheios do Espírito Santo de Deus. Em nós somos vasos que em si mesmos têm pouco valor, porém somos vasos que transportam um tesouro de valor inestimável. Bendito o oleiro que nos fez do barro e para nos salvar entrou no barro, encarnou-se e habitou entre nós, para fazer de nós o quê? Pode passar. Para fazer de nós vasos de honra. Aleluia. Para que a gente possa ser feitos vasos de honra. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus, irmãos. Glória. Que possamos ter aprendido um pouco mais nesta noite da palavra de Deus. Um pouco mais. Louvado seja o nome do Senhor. Pergunta o Espírito Santo de Deus nesta noite: qual é o estágio em que está o teu vaso? Qual o estágio em que está o teu vaso? Já está sendo já um vaso pronto? Passou pelo forno? Já está pronto, já está completamente pronto. Louvado seja Deus. Já passou pela fornalha? Está bom demais. E ao passar pela fornalha, passou com a boca virada para o fogo? Tem alguns que passou pela fornalha, mas passou de lado. Aí não aguenta muita coisa. Não aguenta. Se colocar água dentro dele, ele vai trincar tudo por causa do calor junto com a umidade. Daqui a pouco, quando menos espera, está se despedaçando. Está se despedaçando. Louvado seja o nome do Senhor. Está ali, sendo confeccionado, o vaso, uma mão dentro e a outra fora. Uma mão dentro e a outra fora, moldando tanto por dentro quanto por fora. É isso que o oleiro faz. E o oleiro nesta noite é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Deixa o oleiro, que é o Senhor nosso Deus, trabalhar na nossa vida. Trabalhar na nossa vida. Eu sei que talvez depois desta palavra, irmãos, alguns vão chegar e fazer uma autoanálise. Se vê algum vaso aí que está com alguma pedrinha, alguma sujeirinha, já vai detectar logo. Cuidado. Antes de ser submetido ao forno, cuidado. Louvado seja Deus. Eu estou pedindo mais do que tudo, irmãos. Depois desta palavra, eu estou pedindo muito a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se tiver algum vaso com alguma impureza, eu estou pedindo para Ele quebrar. Senhor, se tem algum vaso em Jardim Planalto que tem alguma pedrinha, Senhor, se tem algum vaso em Jardim Planalto que tem alguma madeira que está enrustido dentro do barro, Senhor, alguma impureza, alguma coisa que depois lá na frente vai comprometer, quebra ele. Quebra ele, Senhor, quebra esse vaso. Louvado seja Deus. Quebra, mas quebra mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Não, quebra de uma vez só. Louvado seja o nome do Senhor. E ao quebrar, o Senhor chega ao ponto de refazer tudo novamente. E o processo demora ainda mais. Ei, Jeremias, vem aqui. Vai até a casa do oleiro. Vai lá, Jeremias, que eu vou te mostrar, Jeremias, como que o oleiro trabalha no vaso. Louvado seja Deus. E não pode eu, o Senhor Deus, fazer assim na presença. Louvado seja o nome do Senhor, na vossa presença, ó casa de Israel. Louvado seja Deus. Desce, Jeremias. Não, você não vai levar a palavra, não. Eu que vou te dar uma mensagem lá. Eu vou dar uma mensagem para você lá, Jeremias. Lá. Louvado seja Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quebra muitos vasos, Senhor. Se tiver alguma impureza, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quebra e refaz novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra a qual Deus tem colocado ao nosso coração. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor.